hoje eu acabei de chegar de uma palestra de 4 horas. Pra quem não sabe, eu faço curso de perícia criminal e investigação forense. Então, normalmente a gente tem muita palestra. Era pra durar no máximo 1 hora. Só sei que teve uma segunda parte e quando deu 3 horas de palestra, que um senhorzinho lá tava apresentando e tal, eu já tava absorvendo 50%, primeiro que eu tava muito cansada, tava com fome e ainda era em inglês. Então vocês imaginam a situação da garota. E aí passaram um caso pra gente, com 3 horas. Passaram um caso pra gente, cada um recebeu um caso diferente, tipo, o meu tinha uns 105 páginas. Então, assim, eu já sabia que ia demorar muito e eu tava com muita fome. E nada de grupo, tá, gente? Pra um conversar com o outro. Não! Cada um por si, Deus para todos. E aí, gente, subiu um cara no palco, do nada, e ia fazer uma premiação para um dos professores. Eu não sabia quem era o professor, isso porque eu já tô acabando o curso. Eu não sabia quem era o professor, não sabia por que ele tava sendo premiado. Não sabia nem o que ele tava fazendo lá. Só que assim, a gente tinha horário pra acabar, a gente tinha 1 hora pra resolver e ter uma opinião sobre o caso, né? Sobre quem fez aquilo. E como eu tava muito concentrada ali, falaram que a prioridade era essa, então assim, foquei no trabalho, hora de bater palma, batia palma, hora de bater palma, batia palma. Só que aí, gente, o que aconteceu? Eu escutei um barulho e todo mundo tava prestando atenção no seu projeto ali, sabe? Só que todo mundo olhou pro palco. Maria vai com as outras, com certeza. Olhei assim, gente, o cara caiu no chão. Todo mundo começou a falar que ele tinha tomado uma garrafinha de água e simplesmente foi. E todo mundo ficou muito preocupado, a gente não sabia se a palestra ia continuar, se não era. E imaginem, o caso que eu peguei lá nas folhas era realmente isso, uma pessoa que estava numa palestra e essa pessoa cai no chão, assim como aconteceu ali ao vivo. Aí a gente foi perceber que todos os papéis, ao contrário do que tinham avisado pra gente que cada um ia pegar um caso, todos os papéis eram do mesmo caso. Era uma reunião, né, uma palestra, tinham vários alunos estudando. No caso ali era a universidade, mudaram algumas coisinhas assim pra gente não desconfiar, né, a princípio. E a pessoa desmaia e aí a gente tinha que descobrir quem foi. Gente, foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. São 32 alunos na minha sala e aí eu fiquei muito feliz porque fui eu que descobri quem que fez aquilo. Por quê? A gente tem que, primeiro, coletar as provas. A gente coletou todas as provas, a gente fotografou. E a gente, normalmente numa investigação tem várias pessoas, né? Nesse caso, não, é só você mesmo. Você tira foto, você pega a prova, você coloca no saquinho, você vê. Tem alguns aparelhinhos assim que a gente vê se tem alguma digital, se não tem. Não dá pra gente identificar quem é digital, mas dá pra gente saber que tem uma digital ali. E aí, como que a gente começou a entender o caso? Eu amo assistir a série O Mentalista. Então, a primeira coisa que eu fiz foi analisar o comportamento das outras pessoas. Isso também a gente aprende no curso. E aí tinha uma mulher que estava realmente muito nervosa. E a gente podia fazer entrevistas com todo mundo que estava lá. Na verdade, assim, era um grande teatro. E aí eu fui fazer entrevista com as pessoas e tal. Conversei com a mulher dele, que no teatro era a mulher dele. E ela me falou algumas coisas e tal, só que eu senti que ela não tava triste. Na verdade, ela tava... Sabe quando a pessoa quer parecer triste, mas não cai uma lágrima? Então. E aí, fui anotando tudo e tal. Fiz uma entrevista com o segurança do lugar, que também não apresentou tristeza. Ele não parava de olhar na esposa, entendeu? Do cara que foi-se. Então não parava de olhar e eu comecei a olhar os dois assim e tal. E os personagens realmente, eles estavam dando sinais um pro outro. Aí fui e joguei um verde pra colher maduro. Da última vez que eu fiz isso eu descobri uma traição, mas tá tudo certo. Fui lá e falei pra ela assim, olha, quanto tempo você tem um caso com segurança? E ela, não, imagina, não tenho, nunca. Tá? Eu falei, então por que todo mundo aqui, todos os seguranças, eles tinham um radinho, sabe? Eu esqueci o nome agora. Pra se comunicar. Só que os participantes e o pessoal da programação, assim, da organização do evento, não tinham. E ela tinha. E aí eu falei, posso pegar eu esqueci o nome, gente. Esse radinho aí. Peguei, ela ficou muito nervosa. E na hora que eu apertei, assim, pra saber onde que dava o sinal, dava pro segurança. E aí, nisso,
também tinham personagens ali que eram delegados, que eram policiais, enfim. E aí eu coloquei ela como a primeira suspeita do caso. E aí a gente tem que fazer uma entrevista, como se você pegasse realmente o suspeito e você tá de frente com ele assim. Só que aí uma outra pessoa, um outro personagem vai entrevistar e você vai ficar analisando a cena, entendeu? E analisando a cena, a gente chegou à conclusão que realmente era ela. Eu e mais uma menina desconfiamos dela, só que a menina não conseguiu provar e eu provei com o radinho de comunicador lá. Gente, bom, eu tô adorando o curso. É um curso, assim, que eu comecei a fazer há mais ou menos 1 ano e meio. Tô quase formando. E foi por causa, assim, de um processo jurídico, né, que eu tô passando. Então eu queria muito entender sobre lei, eu queria muito entender sobre o comportamento humano, eu queria entender o porquê as pessoas fazem o que fazem, quais são os gatilhos que uma pessoa pode sentir e fazer uma coisa que ela não faria normalmente. Então, assim, tá sendo um curso muito agradável. Gente, se vocês gostam das minhas histórias, por favor, se inscrevam no canal, que todos os dias eu vou trazer uma história nova pra vocês. E o próximo vídeo eu vou organizar aqui a sala, porque o lugar oficial dos vídeos vai ser aqui. Bom, adorei contar mais uma história pra vocês. Beijo!